Saudações memiárquicas, eu sou Rodrigo Goulart, este é o canal Memiarquia e o vídeo de hoje ele trata de Carnival Row e suas referências históricas. Provavelmente essa pronúncia está horrível, diga aí nos comentários se ela está certa ou não, ou se eu criei um novo dialeto de alguma região desconhecida do Reino Unido, mas o nosso vídeo ele trata sobre essa série Carnival Row e suas referências históricas, e pelo nosso próprio título já indica isso. Esse vídeo ele não é uma crítica sobre essa série. É óbvio que não é, porque é uma série de 2019, quando ela foi lançada. Então já foi muita coisa já foi falado sobre ela. E também eu não sou crítico de cinema, não sou jornalista, sou professor de história. Então a ideia não é fazer uma crítica sobre a série. De certa forma, já fazendo, eu gostei da série, só que a meta desse nosso vídeo, como o título diz, é que façamos uma reflexão sobre os contextos históricos que são abordados, que são evocados durante a série. Então, antes de nós fazermos isso, apesar de não ser uma crítica, repito, é importante que nós apresentemos quais narrativas ou qual cenário ficcional é apresentado por essa série. Então a série, ela nos apresenta uma realidade, vamos chamar de fabulosa, de fantástica, vamos usar esses termos, em que seres humanos, pessoas de nossa espécie, convivem com seres, repito o termo, fabulosos, fantásticos, como fadas, faunos e outras criaturas parecidas. E nesse mundo, esse mundo que é apresentado, ele é dividido de duas maneiras. Uma primeira divisão é uma divisão geográfica. Existe a Terra dos Humanos, que é ali representado pelo Burgo, por essa cidade, traduzindo para o nosso idioma, e há outros territórios para além-mar, que são os territórios originários desses seres fantásticos ou fabulosos, as fadas, os faunos, são esses seres. Então, essas terras para além-mar. E, em determinado momento, os humanos eles vão promover um conflito ou invadir essas terras para além-mar desses seres fantásticos ou fabulosos. Então, essa é a primeira divisão que é apresentada, é uma divisão geográfica. A terra dos humanos, representada pelo Burgo, e a terra desses seres fantásticos que está para além-mar. E também uma segunda divisão que aparece, uma divisão social. A partir de certo momento da trajetória desse mundo, seres desse mundo fantástico, ou dessas terras fantásticas, fabulosas, começam a migrar para o Burgo, se estabelecer no Burgo. Só que esses seres fantásticos ou fabulosos são tratados no Burgo de maneira inferiorizada. Então esses seres fantásticos eles são representados pelos humanos como seres ligados a vícios, ligados à dissolução, aos crimes, e atuam em tarefas consideradas subalternas, braçais, são empregados da casa, são carregadores, são essas tarefas desempenhadas por esses seres fantásticos no mundo dos humanos. Então, esses seres fantásticos do mundo dos humanos são considerados seres de segunda categoria, de segunda classe. Dentro dessa cidade do Burgo existe um local, um distrito que é representado por uma rua chamada de Carnival Row. Então é um distrito, uma região do Burgo onde esses seres fantásticos eles estão reunidos, onde eles se concentram pelo menos, E eles saem dali para trabalhar em outros locais, e os humanos vão para Carnival Row. Atrás de quê? Atrás de realizações que são consideradas naquela sociedade, naquele mundo, como ilícitas. Então eles vão atrás de entorpecentes ilegais, vão atrás de prostitutas, os humanos frequentam com essa finalidade. Tanto que Carnival Row é chamado pelas autoridades humanas, pelos humanos, como um local de dissolução, de vício, de prostituição. É um local pobre, onde se concentram esses seres fantásticos, fabulosos, que estão abrigados no Burgo. Então esse é o cenário
de Carnival Row. Existem outros detalhes, mas como eu não estou fazendo uma crítica sobre a série, eu não vou abordar esses detalhes. E aí vem a meta do nosso vídeo. Quais contextos históricos são abordados, são lembrados por esse cenário fantástico ficcional que é apresentado? Basicamente são 3 contextos históricos. O primeiro, que é o mais evidente que é apresentado ali, é o contexto da Segunda Revolução Industrial. Ou seja, claramente o cenário que é apresentado ali na série é aquele cenário que, mesmo que não tenhamos muito conhecimento histórico, ele remete à Inglaterra da segunda metade do século XIX. E um dos processos que marca essa sociedade inglesa nesse momento justamente foi a Segunda Revolução Industrial, aí de meados do século XIX a meados do século XX. Revolução essa marcada por novas tecnologias, como o uso do aço, motor a combustão interna, a eletricidade, são elementos que marcam a tecnologia desse momento. Então a cidade do burgo, onde os humanos estão, ou que representa o mundo desses humanos, é claramente uma referência à Inglaterra nesse momento da Segunda Revolução Industrial, na segunda metade do século XIX. Então uma cidade cinza, chaminés industriais, aparecem aí locomotivas, aí, bondes a vapor passando por aquela região. A um certo momento que um personagem, por exemplo, apresenta uma lâmpada elétrica, e a eletricidade, como disse, foi uma das tecnologias que apareceram na Segunda Revolução Industrial. Então, claramente uma referência à Segunda Revolução Industrial. E dentro da Segunda Revolução Industrial, um subcontexto, podemos dizer que é levantado pela série, foi o contexto do imperialismo, ou seja, aquele movimento das potências industriais europeias de conquista de terras fora da Europa. Então, uma outra característica da Segunda Revolução Industrial foi que, diferente da primeira, além da Inglaterra, outros países se industrializam, como França, como Holanda, fora da Europa, Estados Unidos e Japão. E esses países que se industrializam na Segunda Revolução Industrial, eles irão procurar terras para fora dos seus continentes, onde pudessem criar regiões de domínio, protetorados ou colônias. E com qual finalidade? Com a finalidade de extrair recursos naturais, carvão, ferro, minerais preciosos como ouro, diamante, que essas colônias fossem mercados consumidores desses produtos industrializados e também fossem fonte de trabalhadores para extrair esses recursos naturais nessas colônias. Então esse foi o contexto. E a Inglaterra foi o principal país a ter essas colônias. A Inglaterra chegou a ter, no auge do seu império, do seu domínio planetário, 20% das terras emersas, ou seja, 20% de todas as terras para acima do nível do mar pertenceram à Inglaterra por volta da década de 1920, que foi o auge do Império Inglês. Então esse processo, o imperialismo, ele recebe esse nome porque as potências industriais, principalmente as europeias, constituem impérios globais, principalmente França e Inglaterra, outros países também, mas principalmente França e Inglaterra. E a Inglaterra como liderança nesse mundo, em quantidade de território que ela chegou a controlar pelo seu império. E na série, logo no primeiro episódio, há uma discussão no parlamento, que é um parlamento que é uma outra referência ao sistema político britânico, em que o chanceler está debatendo com o líder da oposição, e naquela conversa é justamente apresentado que o burgo, ou aquele país ali ficcional da série, ele se lançou uma guerra para o mundo dos seres fantásticos para constituir um império. A palavra império, ela é claramente citada. Então, uma referência ao imperialismo inglês, né? Aquela sociedade do burgo ali, claramente uma referência a Londres, da segunda metade do século XIX, que é a capital da Inglaterra, que por sua vez constituiu um império colonial no século XIX. Então, o primeiro contexto aí abordado pela série, nas entrelinhas, é da Segunda Revolução Industrial e dentro dela um subcontexto que foi do imperialismo. Então, um segundo contexto apresentado pela série já é um contexto que vai para depois do mundo, ou depois do processo do imperialismo. Se nós acompanharmos a história, caminharmos algumas décadas, acontece a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Esse conflito, apesar de ter
acontecido em diferentes continentes, ele se concentrou na Europa. E a Europa sai arrasada da Segunda Guerra. A Europa é essa que comportava as principais potências coloniais, que saem enfraquecidas, arruinadas da guerra. E as colônias na África, na Ásia, na Oceania, aproveitam, principalmente na África e na Ásia, aproveitam esse momento de enfraquecimento dessas potências europeias para quê? Para desenvolverem processos de independência, de separação dessas metrópoles, dessas suas donas europeias, e vão conseguir sua independência. Só que os países que nascem desse processo de independência nascem com sérios problemas, que são herança desse período colonial. Uma das ações no mundo colonial que as potências europeias fizeram foi justamente de dividir as colônias, os territórios coloniais, por critérios europeus e não por critérios das regiões coloniais. Então, isso foi muito recorrente na África, em que, no momento que as potências europeias estão dividindo entre si essas possessões coloniais, essa divisão teve como critérios tratados diplomáticos anteriores, interesses econômicos das potências europeias e não interesses dessas localidades que estavam sendo divididas. Então, surgiram colônias em que um lado inglês tinha parte de uma etnia e a outra parte dessa mesma etnia estava no lado francês da colônia. Ou, numa mesma colônia, havia grupos étnicos que eram rivais tradicionais e eram obrigados a conviver ali. Enquanto havia o domínio colonial, essas tensões elas eram controladas. Só que, quando essas potências europeias são fragilizadas na Segunda Guerra e esses colonos ou esses habitantes das colônias promovem esses processos de emancipação, os países que nascem, eles nascem com a configuração territorial herdada dessas colônias. Resumindo, nascem países com grupos étnicos rivais dentro deles e países em que, de um lado da fronteira, um grupo étnico estava e do outro lado a outra parte desse grupo étnico. Ou seja, essas antigas colônias, principalmente no continente africano, vão ser devastadas por guerras civis na segunda metade do século XX, que é o momento em que esse processo de independência acontece. E essas antigas colônias, principalmente no continente africano, que foi o mais partilhado entre as potências europeias, essas guerras civis vão prejudicar muito a economia, o desenvolvimento social, a infraestrutura nesse país, resultando em processos de fome, de escassez, de pobreza na segunda metade do século XX no continente africano. Daí, fugindo dessas guerras civis, da pobreza, da fome, muitos habitantes das antigas colônias vão buscar asilo, abrigo, nos países ou no continente onde estão as antigas potências coloniais, como Inglaterra, como França, como Alemanha. Ou seja, a segunda metade do século XX, ou o século XX, quando vai caminhando para o seu final, ele vai ser marcado por ondas de imigrantes que vão fugir dessas colônias que vivem esses processos de guerra civil e de pobreza e vão buscar asilo nessas potências que agora são países desenvolvidos. E até hoje esses processos migratórios continuam. Quase muito recorrente nós olharmos para a TV e tem lá uma barca de imigrantes tentando entrar na Europa, pela Itália, e naufraga ou uma demanda sobre qual o destino daqueles fugitivos que estão buscando abrigo no continente europeu. Quem assistiu a série, claramente, depois dessa explanação, percebe que aqueles seres fantásticos, fabulosos, faunos, fadas, estão fugindo da sua terra natal e indo se abrigar no Burgo. Ou seja, ao momento da série que é explicado que os humanos abandonam essas terras fantásticas e deixam essas terras fantásticas numa situação de caos, e esses seres fantásticos, fugindo desse caos, em boa parte causado pelos humanos do Burgo, esses seres fantásticos vão buscar asilo lá no Burgo, onde são desprezados pelos humanos. Então, o segundo contexto é um contexto da imigração dos habitantes das antigas colônias para
as suas antigas metrópoles, suas antigas donas em termos geopolíticos. E, por fim, um terceiro contexto que aparece na série, não sei se pode se considerar um spoiler, porque a série é do ano passado, 2019, mas quem viu a série sabe que no último episódio, o que acontece? Há um movimento político que resulta numa atitude do governo do Burgo em criar um estado de alerta, de emergência, em que todos os seres fantásticos do Burgo, eles têm que ser, têm sua liberdade de movimento restringida, restrita, e eles são levados para dentro de Carnival Row, ou seja, Carnival Row se transforma num distrito isolado, fechado, e os seres fabulosos são colocados ali dentro. Então esses seres que, lembrando que na geografia desse mundo do Burgo, havia seres fantásticos que viviam em Carnival Row, e ali trabalhavam com vendedores, prostitutas, jogadores, e havia seres fantásticos que habitavam fora de Carnival Row, que trabalhavam dentro de uma casa, moravam na casa do patrão como uma governanta, por exemplo. E todos tiveram que foram confinados pelo governo dentro de Carnival Row, e Carnival Row foi isolado. Todo mundo que foi colocado ali não poderia sair. É um momento até que eles fecham a rua com aquelas cercas de arame farpado. O visual, para quem conhece um pouco de história, até pelo cinema, percebe que claramente ali se refere ao gueto de Varsóvia. O que foi o gueto de Varsóvia? A cidade de Varsóvia, na Polônia, lá no momento da Segunda Guerra Mundial, ela foi ocupada pelas tropas nazistas, e em 1940 é criado o gueto de Varsóvia. Ou seja, o que era o gueto de Varsóvia? Uma região dentro da cidade de Varsóvia, que correspondia a 2,4% da cidade, e nesse gueto foram confinados os judeus da cidade de Varsóvia, que contavam em 380 mil pessoas, ou 30% da população de Varsóvia. Foi confinado nesse gueto, ou seja, não poderiam sair mais aí do gueto de Varsóvia. Os judeus da cidade de Varsóvia foram confinados dentro desse gueto e ficaram ali, né? E o fim, se a gente pode abordar isso num outro vídeo, não foi nada interessante para esses judeus confinados ali. Então, claramente, quando os seres fantásticos e fabulosos eles foram isolados ali, a série, a primeira temporada, ela terminou nesse momento, os seres sendo isolados ali, foi uma referência clara ao gueto de Varsóvia. Então nós temos ali, na série, apesar dela visualmente ela representar a Inglaterra da segunda metade do século XIX, ela junta três contextos históricos que estão em momentos distintos. A própria Inglaterra, na segunda metade do século XIX, no contexto do imperialismo e da segunda revolução industrial, o mundo pós-colonial dos imigrantes fugindo para a Europa e a Polônia na época do nazismo. Então, esses seres fantásticos ou fabulosos, eles na série são uma metáfora para três categorias de pessoas. A primeira delas, os trabalhadores ou os operários na Inglaterra da segunda revolução industrial, naquelas condições de trabalho degradantes, longa jornada de trabalho, salários achatados, mulheres trabalhando tanto quanto homens e ganhando menos, crianças trabalhando, as populações trabalhadoras, os operários empobrecidos. Uma segunda representação que esses seres fabulosos fazem dos imigrantes que estão fugindo das antigas colônias, dessa situação de caos nas antigas colônias, caos esse herdado do imperialismo, estão indo para as antigas potências coloniais. Então os seres fantásticos representam essa turma. E por fim, esses seres fantásticos também representam os judeus que foram perseguidos pelo nazismo aí no contexto da Segunda Guerra Mundial, especificamente aqueles de Varsóvia que foram confinados ali no gueto. O destino desses seres fabulosos, vamos chamar no gueto de Carnival Row, nós saberemos só na segunda temporada, que já está aí em produção. E nós veremos qual é o destino deles. Então, essas são as referências históricas que são abordadas pela série Carnival Row. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Memearquia aqui no YouTube ele tem essa finalidade de serem pequenas reflexões sobre temas variados, mas lembro que Memearquia também está no Instagram e no Facebook. Você pode entrar lá e seguir as páginas. Lá no Facebook eu te
aconselho a clicar na opção ver primeiro, porque tanto no Instagram quanto no Facebook, todos os dias aparecem memes novos, né? Lá no Instagram e no Facebook, Memearquia tem uma função mais de humor, apesar dos vídeos no YouTube daqui serem jogados para lá também. Então convido você a seguir também pelo Instagram e pelo Facebook. No mais, esse é o nosso recado, um grande abraço e fiquem bem.